Sr. Secretário de Estado, devo-lhe dizer que esse tico cavaquista não lhe fica bem. Deixando isso, dizer-lhe o seguinte, a greve tem sentido, é legítima e os trabalhadores de transportes públicos estão a defender os próprios transportes públicos e estão a defender os utentes. E há alguma coisa que este Governo tem alguma dificuldade em perceber. É quem cria riqueza, é quem trabalha. E os trabalhadores dos transportes públicos asseguram cotidianamente milhões de viagens em condições de segurança, de cumprimento de horários, de prestação de serviço de excelência a nível europeu. E, portanto, quando começa a atacar os trabalhadores de transportes públicos e a sua luta e o que eles podem ou não podem prejudicar o país, era bom lembrar-se que é parte do seu trabalho e da excelência do seu trabalho que faz com que este país possa funcionar todos os dias. E isso é essencial. E, portanto, saudamos a luta dos trabalhadores dos transportes públicos. Dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que nos veio aqui dizer que o aumento dos transportes públicos não é uma decisão que está no memorando da Troika e que não pode fazer nada sobre ela. Dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, que os transportes já aumentaram, antes deste aumento, já tinham aumentado 25% no último ano. Que nós não conhecemos, então, qual é esse número de aumento a que a Troika obriga e gostaríamos que o Sr. Secretário de Estado nos clarificasse. Onde é que está esse aumento? É até quando? É a Troika que o obriga e o obrigam até quando? Há um número? Há um número. O que é aceitável? O que é aceitável? Com os aumentos em agosto, que já respondem ao memorando da Troika, e longe de mim defender o memorando da Troika, mas enfim, se é a desculpa que o Sr. Secretário de Estado dá, vamos então tentar perceber esta desculpa. Por exemplo, nos STCP perdemos 7% de utentes. 7% de pessoas que deixaram de andar de transportes públicos com os aumentos. E na altura aumentos de 20%. Temos agora aumentos, em alguns casos, de 80%. No caso, aliás, do Porto, temos um aumento brutal de 150% na rede geral. E, portanto, perguntar quantas pessoas é que vão ficar afastadas dos transportes públicos. Há também uma coisa a que o memorando da Troika não o obriga com certeza. É vir aqui dizer que tem sensibilidade social. Porque é brincar com a vida das pessoas. É brincar com a vida das pessoas. Qualquer pessoa que ganhe mais de 630 euros brutos, está a suportar este aumento no seu passe e no passe dos seus filhos. Chegamos ao ponto até do passe sub-23, que é usado pelos estudantes universitários, não ter sequer qualquer consideração de rendimento, pura e simplesmente sobe 50%, sem mais. Ir à universidade é um luxo. É isso que nos diz este Governo e, portanto, é um luxo que deve ser... pelos vistos, que deve acabar. Porque o que estes aumentos são, Sr. Secretário de Estado, são o imposto mais injusto que existe e que este Governo poderia impor. Porque são um imposto sobre quem ganha menos. Normalmente os impostos em Portugal, é isso que diz a nossa Constituição, são redistributivos. Quem ganha mais paga mais impostos, quem ganha menos paga menos impostos. Dos nossos impostos pagamos serviços públicos, pagamos, por exemplo, financiamento aos transportes públicos. E o que o Governo está a dizer é que as pessoas que ganham 700 euros, que ganham 650 euros, que ganham 800 euros, têm que pagar um imposto encapotado quando usam transportes públicos de mais 20%, 40%, 80%, 100%. Porque o Sr. Secretário de Estado sabe, tão bem como eu, que as pessoas ganham menos de 600 euros, a única razão porque não lhes pedem mais, ou menos de 300 euros, se formos a pessoa, não é? Porque cada pessoa só é apoiada se tiver menos de 312 euros. E, portanto, sejamos francos, não lhe cobrem impostos, sabe porquê? Não cobrem impostos nos transportes, sabe porquê? Porque não conseguia, porque era impossível. Mas a qualquer pessoa consiga ter um rendimento ligeiramente acima do salário mínimo, ou que, tendo o salário mínimo, não tenha filhos, o Governo vai e impõe este imposto injusto. É um total desprezo por quem trabalha, é um desprezo brutal por quem trabalha, é um ataque brutal a quem trabalha em Portugal. Isto é um imposto que é um assalto, e é um assalto direcionado. Porque o Sr. Secretário de Estado também sabe que os mais altos rendimentos em Portugal, quem ganha mais não é tão dependente de transportes públicos como quem ganha 600, 700, 800 euros. É quem ganha 600, 700, 800 euros que está a levar com este imposto, com este aumento. Mais,
Falava há pouco dos aumentos médios. Os aumentos médios de quem vive na periferia são muito altos e o Sr. Secretário de Estado também tem de saber que vive na periferia quem não teve dinheiro para comprar casa ou para alugar casa no centro da cidade, e para essas pessoas os aumentos ainda são maiores. Um estudante que mora em Irmesinde e vá para o Porto vai passar a pagar mais 10 euros pelo seu passe. Mais 10, quantos estudantes não há? Quantos estudantes não há que vivem em Irmesinde e vão para o Porto todos os dias, mas não conhecem este país? Não conhecem o país das pessoas que ganham 700 euros e que vivem em Sintra ou em Irmesinde e que vão todos os dias para os centros da cidade. Não conhecem esse país, porque para essas pessoas estamos a falar de aumentos de 100 euros, estamos a falar de aumentos de 80%, estamos a falar de aumentos completamente incomportáveis que negam evidentemente o acesso das pessoas ao transporte público. E o problema é que ainda por cima estamos a pôr este imposto brutal a quem ganha 700, 800, 900 mil euros todos os meses e não resolvemos problema nenhum da dívida das empresas, porque não há número nenhum que o mostre. O que sabemos é que mesmo nos números ficcionados que ninguém consegue explicar do Governo, a dívida é resolvida só em 2,5%. O que sabemos também é que quando se aumenta o tarifário e se corta o serviço, reduz a oferta muito e o custo por quilómetro fica mais caro. E, portanto, como o custo por quilómetro fica mais caro e a procura está reduzida, o problema das empresas vai aumentar. É isso que vai acontecer. O problema das empresas vai aumentar. Não é possível resolver o problema assim. Para resolver os problemas das empresas de transportes públicos, o Sr. Secretário de Estado saberá tão bem como toda a gente, e o Governo, se não aplica é porque não quer. Sabe perfeitamente que os juros acumulados por anos e anos em que o Estado não pagou o que devia às empresas, não pagou os investimentos, estão agora a sufocar as empresas. Sabe que não é quem ganha 700 e 800 euros que tem de pagar estes juros acumulados e sabe perfeitamente que essa dívida vai ter que ser renegociada. Mas sabe mais, sabe que para não criar dívida para a frente não é aumentando os tarifários, é assim dando às empresas públicas pelo menos as mesmas condições que as privadas têm tido, porque nas empresas privadas as compensações indenizatórias não são pagas no fim do ano, são pagas de 3 em 3 meses, porque a Fertagos recebia 1,5 vezes o que recebia a ACP para pagar o investimento que fez, porque a Metro Sul do Tejo, que é privada, recebe 4 vezes mais de compensação indenizatória por passageiro do que o Metro de Lisboa. E é isso, e é naqui que não querem mexer, é nas compensações indenizatórias das empresas, é na forma como elas são pagas, é em renegociar a dívida para trás, e querem pôr quem ganha 700 e 800 euros a pagar uma dívida enorme de que não tem culpa e que não tem capacidade para pagar. E enquanto fazem isso, desmantelam completamente a nossa capacidade de ter transportes públicos. Pergunto-lhe, qual é o impacto, já que gosta de falar de ajustes médios, no salário médio dos portugueses, que é 700 euros, que vivem nas periferias dos grandes centros, que destes aumentos? Fizeram as contas? Fizeram as contas, sabem qual é este impacto? Qual é a comparação que fazem entre os custos de transportes públicos nas cidades portuguesas e nas capitais europeias? Porque o metro de Lisboa é já mais caro que o metro de Roma. Porque por quilómetro, tanto o metro de Lisboa como o metro do Porto fica mais caro que o de Londres ou de Paris. Querem que os portugueses paguem mais do que os alemães por transportes públicos com os salários que têm e que estão cada vez mais reduzidos. E isso é completamente impossível. Finalmente, se me pudesse explicar que raio de ideia é essa de um passe fora das horas de ponta para quem anda na escola? Não percebo. Ninguém percebe, ainda ninguém explicou. Nós até já perguntámos ao Ministro da Educação o que é que ele achava e ele disse que pensava para o próximo ano letivo como é que as crianças chegavam à escola. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado pensou e criou um passe para fora das horas de ponta. As crianças vão para a escola fora das horas de ponta, vêm da escola fora das horas de ponta, ou os jovens, pode-nos explicar que não percebemos. É um bocadinho como as greves ao domingo ou ao feriado, que sugeriu há bocadinho. Não conseguimos perceber. Finalmente, o que é que está a ser feito para a atratividade dos transportes públicos? E é a última pergunta, porque os preços aumentam, o serviço diminui e não nos venha falar de corredores bus. Sabe porquê? A cidade do Porto, que é gerida por PSD e CDS, tudo o que fez foi diminuir 10 km de corredores bus. Muito obrigada. Para responder, Sr. Secretário.